Olá pessoal, com muito prazer que eu inauguro mais um podcast aqui com meu colega Shin, super especialista da equipe de gestão, para falar com vocês sobre o nosso resultado de abril. A gente vai começar em algum momento a falar sobre resultados trimestrais, né, janelas trimestrais, porque aqui é uma empresa de longo prazo, a gente sempre fala pelo menos 3 anos para avaliação dos nossos produtos, então a gente evita ficar falando do mês a mês, mas abril foi um mês espetacular, depois de um primeiro trimestre muito difícil, com fluxo na primeira linha, o que não pegou nos nossos papéis, e a gente conseguiu tirar essa diferença toda em abril. Então, antes de começar a falar, eu gostaria de mostrar para vocês aqui o nosso caneco da Trig11, o nosso ETF e da Trígono. Primeira pessoa que mandar um e-mail para a gente aqui, contato@trigonocapital.com, eu mando o caneco. Então vamos começar. Shin, mês de abril foi um mês difícil para o mercado, né? Foi um mês em que você teve um acirramento do Covid na China, né? Então toda vez que você tem aí, primeiro começou com Xangai, depois Pequim, e isso tem sempre aquele fantasma da recessão, porque a China é uma grande consumidora de tantas coisas, né? Então assim, e produtora de tantos componentes eletrônicos, então você teve uma bagunça nesse lado. Conta um pouco pra gente, Shin, um prelúdio, como a gente falou aqui antes, sobre o nosso mês de abril aí, do ponto de vista macro. Bom dia a todos, né, investidores da Trígono, né? Prazer estarmos aqui para mais um podcast. Bom, a gente teve em abril, né, um cenário macro internacional, e como a Trígono tem muita empresas de commodities, né, de certa forma, acabam estando relacionados com o que acontece nos cenários macro de commodities, né. Então, China, a gente teve os lockdowns, como o Fred comentou, né, de Xangai e em outras regiões do país. A gente teve do lado também da Ucrânia, né, um impacto muito grande no preço de commodities, principalmente de energias, né, mas que de certa forma, já introduzindo aqui, beneficiam a carteira da Trígono, né, porque a gente tem muitas empresas de sucroalcooleiras, né. E basta olhar, né? Convido vocês sempre a assistirem a live. Quarta-feira tem uma live da Trígono, está no próprio canal do YouTube, e eles falam muito das teses de investimento e como o cenário e as situações afetam, né? Porque essa guerra da Ucrânia, primeiro que foi uma surpresa, né? Ninguém achou que o Putin ia realmente atacar. Agora o que ninguém achou também que ia demorar tanto para resolver. Então hoje ainda o desfecho é incerto. Aparentemente não está tendo escalada nenhuma, mas também não está tendo solução nenhuma. Parece que 4 de maio, ou 9 de maio, eu não sei se 4 ou 9 de maio é o dia que a Rússia comemora a vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então é um dia comemorativo na Rússia em que tem paradas militares. Então dizem aí os analistas que pode ser que haja algum tipo de anúncio, né? Positivo ou negativo, ou o Putin pode dizer, olha, ganhei a guerra porque eu consegui anexar essa parte a mais que não tinha, ou ele pode aumentar a guerra. Então, assim, a gente ainda está num cenário muito nebuloso, né, Shin? Eu acho que assim, como a gente comentou aqui, né, fazendo já a conexão com os fundos da Trígono, né, a Trígono tem muita exposição em commodities, né, a Ferbasa, que é uma commodity metálica, né, muita empresa de energia, né, como São Martinho. Então, de certa forma, esse estresse todo na Europa que gera em cima do gás, né, ou do petróleo, incerteza se a Rússia vai continuar fornecendo energia para o mundo, é muito benéfico, né, para os fundos da Trígono, porque a gente em algum momento vai refletir esses preços altos nas nossas empresas, né. E também, eu acho que a gente está chegando aí também já fazendo o que aconteceu ontem, né, um ciclo de juros no final. Isso é muito bom, né, para o Brasil, né? Só, desculpa te cortar aqui, mas assim, a gente está vendo os Estados Unidos acelerando, né, a política contracionista monetária, ou seja, aumentando os juros com mais força. Muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo, sim. Porque o Fed falou que não vai escalar de maneira muito forte também. Por isso que o mercado subiu ontem muito, né? E isso mostra o seguinte, né? Que eles querem só esfriar a inflação, mas não desacelerar a economia. Exatamente, né? O medo da recessão maior do que o medo da inflação. Mas no Brasil, né, depois da alta de 1% ontem, aparentemente parece que realmente estamos chegando no final do ciclo. O que é muito bom para o Brasil. Então a gente começa a ver aí, quando isso acontece, né? Você vê Brasil com juros estacionado e mercado desenvolvido como os Estados Unidos, juros subindo, o que acontece? Basicamente duas coisas. O Brasil, o real perde valor,
né? Então a gente deve ver o dólar subindo num cenário desse, e Bolsa Brasileira subindo também, porque o fluxo, né? Porque esse cenário de juros estacionados e dólar subindo faz com que a bolsa fique barata para gringo. Então o gringo volta. Bom, isso tudo a gente fala aqui, ninguém tem bola de cristal. Eu acho importante a gente sempre saber que a gente não está num céu de brigadeiro. Você tem aí três grandes fatores, né? Então, assim, os juros me preocupam menos, mas o que preocupa mais é em que momento que a inflação, né, começa a mostrar sinais de arrefecimento. Segundo ponto, a guerra da Ucrânia. Terceiro ponto, ainda estamos vendo a história do coronavírus na China, né? Basicamente, é o único país onde ainda se fala nisso, ainda atrapalhando o mundo. Então, vamos lá, Shin, falar dos resultados? Vamos. Porque o nosso podcast de 15 minutos, ele vira 20 se a gente não tiver disciplina aqui. Então, pessoal... começando pelo flagship, vocês começam a ver aí o que a gente sempre fala para vocês, longo prazo. Então a gente apresentou um resultado ruim em janeiro, fevereiro e março, fica muito para trás do nosso índice de referência e bastou um mês bom, a gente passou todo mundo aí e recuperou. Então você vê aí a gente tirando quase 10 de alfa no mês de abril no flagship, você vê no flagship rendendo 1,5, esse número aí está pequeno, Shin. 1,5? Peraí, deixa eu ver aqui. Desculpa, pessoal. Aqui é tudo no improviso, no sentido de... A gente não faz roteiro aqui. A gente gosta de falar... 1,5 sim em abril. 1,5 em abril, contra menos 8,4 do índice Small Caps. Então foi 9, quase 10% de diferença. Então no ano já passamos, tá? Então a gente já volta a estar positivo em todas as janelas, de 3, 6, 12, 24, 36 meses. E 2022... o fundo está com 0,7 positivo contra menos 2,2 negativo do índice Small Cap. Vamos ver um pouco aqui, Shin, o que teve, né? Por que teve essa diferença tão expressiva no mês? O principal ponto aqui de geração de alfa foi a nossa exposição na indústria. O índice Small Caps tem 4%, nós temos 29%. Eu vou abrir aqui para o Shin comentar que quase 3% desse alfa veio da parte de industrials, né? Indústria. Então vamos lá. Conta aí, Shin. A gente fez uma live, né, com a Tupi, que é uma das grandes posições, apostas, né? Não gosto de falar apostas, que dá uma conotação errada. É uma das grandes 10 de investimento da nossa casa, né? E a Tupi anunciou a aquisição da MWM, né? A MWM é um fabricante de motores locais. É uma aquisição aí ela faz uma verticalização, né, dentro da indústria da Tupi, dá mais poder aí de fogo para a Tupi fornecer para outros clientes, tá? Então foi uma aquisição muito bem-vinda, né, pelo mercado. O mercado as ações responderam de maneira muito interessante e que justificou essa alta. Além disso, a gente teve a Metal Leve, né, que divulgou balanço em abril, né, e a Metal Leve também divulgou um balanço que foi dentro do esperado. Não foi nada surpreendente, nem nada muito ruim, mas foi um balanço bom. Anunciou pagamentos de dividendos muito fortes, 14% de dividend yield, né? Então, acima do CDI, muito bom. Muito bom os resultados e a distribuição de proventos. A gente sempre falou, né? Eu que visito nossos clientes principais, todos os clientes a gente fala, com todo mundo que quer falar com a gente fala, eu visito. Eu sempre comentei do que eu escuto no comitê. E eu venho escutando no comitê há muito tempo, desde quando, digamos assim, junho de 2020, depois que o corona começou a recuperação, de que as empresas vão cada vez publicar resultados melhores, né, por conta da nossa estratégia do corona, que a gente continua com ela parcialmente nas carteiras, né? Concentrado um pouco mais em empresas menos cíclicas, empresas mais sólidas, empresas que têm ativos em dólar, seja por receita, seja por operação fora do Brasil. Então, o quarto TRI foi uma safra de balanços, né, muito forte para a gente. Só que o que acontece no quarto TRI? Eu já fui gestor, eu lembro que o mercado, quando pega um mercado quarto TRI, ele olha para trás, ele fala, bom, foi o quarto TRI do ano, então beleza, fechou o ano, o cara olha muito mais o ano do que o quarto TRI. Além disso, a safra de balanço foi publicada bem no meio do furacão e da guerra da Ucrânia, então o mercado também não deu muita bola, estava com foco. A gente não colheu tantos frutos. E o que eu escuto aqui é que a safra agora do primeiro TRI desse ano, que começa semana que vem,
estamos falando na segunda semana de maio, vem muito, muito, muito forte para as nossas empresas. As nossas empresas estão muito, muito fortes. Então, quando o mercado percebe esse resultado e a gente assumindo que nessa safra de balanço não tenha novidades aí no cenário político e macroeconômico do Brasil, a gente tem tudo para dar uma boa esticada em maio e junho também, porque a gente vai colher os frutos. Porque no momento que uma Tupi, por exemplo, o Metal Leve, ou a Ferbasa, ou a Kepler, ou a São Martinho publiquem os seus balanços, né? A São Martinho é mais sazonal, mas essas outras publiquem os balanços do primeiro trimestre, primeiro o mercado vai sentir uma mudança de patamar. E ao sentir uma mudança de patamar, ele olha para frente, ele fala, bom, o primeiro TRI foi assim, se eu multiplicar por 4 o ano, eu espero isso do ano, porque, de novo, são empresas que não são cíclicas. Então, o mercado faz essa conta e vai mostrar realmente papéis muito baratos, yields de dividendos muito altos. Então, a gente está bastante otimista. Temos que assim, cruzar os dedos para que as coisas que a gente não controla, para os choques externos que a gente não tem o mínimo controle, não afetem aí a capacidade do mercado de precificar os fundamentos, né? E não deixem o mercado nervoso a ponto dele realmente olhar para outras coisas que não são relevantes para a gente. Então, vamos continuando aqui. Segundo ponto foi agronegócio. Né? O índice Small Caps tem 5%, nós temos 22%, e aí foi mais quase 1% de alfa, né, Shin? Exato. Aquilo que a gente comentou, né? A Trigo não tem uma exposição muito grande no setor de commodities, né? Então, todo esse choque de preços na Ucrânia, né? Porque a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de grão, coloca o patamar de preços, né, da soja, do milho nas alturas, né? Que beneficiam a cadeia do agro, né? No caso aqui, a Kepler, né? Ela divulgou balanço, né? O balanço foi muito, mas muito, muito acima do esperado para a gente. Foi um balanço excelente, extraordinário, 400% de crescimento. Notem, 400% de crescimento no em lucro, cima do né? lucro, que foi 94 milhões, né? E a receita expandiu 85%, indo para... Nossa, que margem. Indo para 434 milhões, né? Além disso, né, a São Martinho, né, que produz etanol e açúcar, né, também aí se beneficia desse cenário de petróleo mais alto, né, porque torna o preço relativo do etanol mais barato em relação ao petróleo, né? E então, a empresa também disse que vai expectativa de menor moagem, né? Então, assim, empresas do setor agro, o que acontece lá fora acaba beneficiando a gente, que o Brasil não tem conflitos, né? Vamos lá. Terceiro ponto aqui, a parte de logística, né? A gente tem menos, metade da exposição em logística que tem o índice small, mas o que pegou o índice small foi, o que pegou, na verdade, o que gerou alfa, né? Foi a gente não tem exposição, né, a essas duas empresas que estão no índice small caps, né? Comenta um pouco aí. Como a gente não tem exposição, a gente deixa de perder, né? O índice perde e a gente não perde, a gente ganha. Porque as empresas que a gente eventualmente tem de logística aqui não são prejudicadas, né? Então, sim, o setor que tem exposição, o índice é small, né? Desculpa, o small tem exposição em Azul, né? Que é uma empresa Aérea, né? Empresa aérea que sofre muito com essa alta do preço do petróleo, porque o querosene de aviação ele está atrelado ao preço do petróleo. Todo mundo está vendo, as passagens estão caras pra caceta, né? Exato. Estão realmente caras as passagens, subiram muito. Exato. Eu até li um artigo recentemente de que tem muita gente que começa a deixar de viajar. Você teve um aumento de demanda muito alto no setor por conta de uma demanda reprimida, né? Muita gente ficou enclausurada aí por conta do corona. Quando as restrições abaixaram, o cara foi visitar a avó, o outro foi visitar o amigo, todo mundo visitou todo mundo que não via há muito tempo, mas o cara visita uma vez, não visita duas, três. É igual geladeira, o cara compra uma só, depois passa. Exato. Então, viagem aérea, a parte de turismo tem essa pegada. A parte de negócio, nunca mais a gente vai ver um cenário de passageiros de business, né, de negócio, como era antes da crise. Hoje em dia o pessoal se acostumou a fazer Zoom, Teams e todas essas ferramentas que fazem a nossa vida mais fácil, né? Substitui em parte, né? É igual comprar online, é diferente de comprar fisicamente, mas o cara tem uma reunião lá em Manaus, é mais fácil fazer um call, atende tão bem quanto do que pegar um avião e atravessar o país. Então, empresa aérea é um business, não é um business complicado. O Warren Buffett que diz que o melhor jeito de você, sabe qual é o melhor jeito de virar milionário?
Não sei. É você ser um bilionário e comprar empresa aérea. Então, vamos continuando aqui. A Armac, né? Só voltando ali, Fred, desculpa. A Armac é uma empresa do setor de máquinas e equipamentos de locação, né? A empresa acaba sofrendo essa questão de aumento de juros, enfim, né? Então também estava no índice. Vamos lá, vamos dar uma acelerada pelo timing aqui com vocês. Comércio também, a gente tem bem menos comércio do que o índice small. E você teve aí, nossa, caiu 28%, 29% da Via Varejo, é isso? Via Varejo, né? Deixamos de ganhar, né? Deixamos de perder. Como a gente não tem exposição, a gente deixou de perder esses 28% aí que o índice small tem, né? E a gente não tem, então a gente não foi afetado. O setor de varejo de bens duráveis, como você acabou de falar, né, Fred? Ele continua sendo penalizado porque as pessoas compraram muito bens duráveis, geladeira, TV, computador durante a pandemia e agora está um pouco ressacado, né, na ressaca de tantas compras, né? Então, juros subindo, inflação comendo a renda do trabalhador brasileiro, do consumidor, acaba impactando empresas como Via Varejo. E soma a empresa, apesar de ter um crescimento espetacular, o executivo disse que vão crescer menos, então a empresa foi reprecificada. Xing, uma pergunta. A gente viu as empresas de growth americanas, as empresas de tecnologia americanas, perderam muito em abril. Uma Amazon, Netflix, Apple, a Amazon trade a 80 vezes o lucro. Acho que 40, 80, não lembro, mas o número, acho que é 80, né? Sim. Fora do real. E aqui no Brasil, durante algum tempo, né? Faz uns 2, 3 anos essa história, empresas como Magazine Luiza, como Via Varejo, começaram a ser precificadas como empresa de tecnologia. Então, a Magazine Luiza foi uma empresa que teve múltiplos, já chegou a 400 vezes o lucro. Exato. Né? Porque ela seria a nova Amazon no Brasil. Eu acho que a Via Varejo também pegou um pouco desse label aí de empresa de tecnologia. Então, esses 28, 29% de queda no mês também tem a ver com essa digamos assim, um re-rating, né? um downgrade nos múltiplos de uma empresa que era precificada como growth tecnológico e agora está sendo mais precificada como varejo mesmo, que é o caso do business, né? Isso, é exatamente isso, né? O mercado aqui no Brasil é difícil falar que nós temos empresas de tecnologia dentro do varejo, não é? Acho que a história acaba sendo que são empresas de varejo mesmo, né? Com uma pegada de logística mais moderna, tal, mas na essência continua sendo varejo, não é tecnologia. Né? Vamos lá. Terminando aqui o flagship, construção civil, tem muita construção civil no índice small. Você teve também, pelos mesmos motivos, né, aumento de juros, né, e você diminui a renda do trabalhador e o mercado imobiliário é o primeiro que sofre. É muito sensível a juros, né? Principalmente aqueles que são classe média, né, empresas que são voltadas. Empresas como o MRV, né, apesar de ter um juros diferenciado, também sofrem aí com esse aperto pela inflação. Né? Cirela e MRV. E eu gosto de contar uma história real aqui da Trígono. Quando a gente abriu a Trígono, eu e o Werner, a gente tinha uma exposição em Trisul. E a gente pegou todo o boom imobiliário com juro baixo. E foi muito legal assim, eu perceber o momento em que o gestor e o time zeraram a posição, né, da Trisul, e a gente conseguiu constatar que durante esse boom, esse ciclo favorável ao setor imobiliário, não só a gente pegou o vento super a favor, como a gente escolheu o cavalo certo. Exato. Porque a Trisul foi o papel que mais subiu de todo o setor imobiliário. Exato. No período de investimento aqui da Trígono. Então, parabéns aí ao nosso time de gestão por ter acertado o timing do setor imobiliário, não só o timing macro, como da escolher a empresa certa. Vamos lá. Serviços financeiros não temos no fundo. E aí você teve uma queda aí de Sul-América, né? Que teve realmente uma fusão, um merger aí com a Redditor, né? Esse processo né, tá em andamento, né? Então não está totalmente ainda concluído, né? Então as empresas estão sendo precificadas por essas questões, né? E IRB, né? A empresa divulgou uma prévia, teve prejuízo, né? E queda nos prêmios, né? Então basicamente, como a gente não tem exposição nesses dois setores, a gente também deixou de perder aí e obviamente representa um ganho para vocês cotistas. Foi muito legal esse mês de abril para vocês perceberem como funcionam nossos fundos, entendeu? Como eu sempre falo aqui, quanto mais a gente puxa o elástico longe dos fundamentos,
na hora que ele volta, com mais força ele volta. Exato. A gente teve efeito realmente... mola, né? É um efeito mola. Constrói para depois soltar. E a gente provavelmente vai ver no mês de maio e junho mais dessa volta com força, como eu já falei, publicação dos resultados das empresas do primeiro trimestre. Vamos aqui dar uma acelerada. Delphos, segundo fundo, também tirou quase 9 de alfa em relação ao índice de dividendo. O índice Delphos, o fundo Delphos subiu 1,5 no mês, ou 3,5 no mês, contra menos 5 do índice dividendos. E a gente vê aí no ano ainda um pouco atrás, porque o índice de dividendo está subindo muito. No ano, fechou o mês de abril com 9,5 de alta, mas a gente tirou uma boa diferença aí, estamos com quase 4,3 aí no Delphos. Eu acho que o Delphos vale a pena só dar um comentário, né, para vocês cotistas, né, que são às vezes um pouco mais avessos a riscos, né, de como a importância de ter uma carteira de dividendos, né, na sua estratégia, para você ver, olha o Delphos, né, ele subiu mais, ele oscila menos, né, nessas horas de muita volatilidade. Então, por quê? Porque as empresas são empresas pagadoras de dividendos, que têm um outro perfil, né? E não necessariamente, né, existem dois credos mercados que são errados. Primeiro, não necessariamente uma empresa que paga dividendo, uma empresa está crescendo, super crescimento. Né? Ou uma empresa que paga dividendo, desculpa, não tem grandes crescimentos. A gente tem na carteira empresas que que crescem muito e pagam dividendos também muito. E não necessariamente uma empresa grande paga mais dividendo que uma pequena. Muito pelo contrário, tem muito mais yield de dividendo no índice Small Caps do que no índice Bovespa. Então, assim, a gente vê um Delphos que pode pagar de dividendos pelas nossas projeções muito acima do CDI. Então, se vocês pararem de olhar a cota diariamente do Delphos, né, porque se vocês compram um título de renda fixa, independentemente de qual seja, uma debenture, um CRI, um CRA, o que seja, aquilo não tem uma marcação, uma cota diária. Porque se tivesse, vocês iam ver a chacoalhada que dá aquele negócio. E tem um outro detalhe. Se vocês resolverem vender um título de renda fixa no meio do caminho, antes do vencimento, o secundário, o mercado secundário, que é onde vocês teriam liquidez para vender, vai dar um desconto muito grande no seu investimento. Então vamos supor, eu comprei R$1 milhão de uma debênture de infraestrutura de 10 anos. Depois de 4 anos eu quero vender. Com certeza você vai tomar um desconto, que a gente chama no mercado, uma tungada do mercado, para vender o fundo. E o que a gente fala no fundo de ações é exatamente a mesma dinâmica. O que atrapalha o psicológico do investidor é o fato de a gente ter uma cota diária. Então, o cara sabe que se ele vender o investimento dele naquele dia, ele está perdendo dinheiro porque ele tem o preço da cota. Ao passo que o preço da debênture ele não tem todo dia. Então, se a gente conseguir encarar um fundo Delphos Income como uma renda fixa que te paga juro, e vocês tiverem uma cabeça de longo prazo, ele vira um produto imbatível. Exatamente. Porque o dividendo que ele paga é muito maior que o dividendo que uma debênture incentivada paga hoje, ou um título, um CRI, um CRA, uma LCI, LCA. Realmente, estamos falando de números grandes aqui de dividend yield. Né? Como Às vezes, o da Metal Leve, né? Que foi só 14%. Né? Só a Metal Leve foi 14%. E a gente fala, a gente tem experiência aqui de ter entregado em 2018, 2019, 2020, 2021, dividendos 150%, 200% do CDI às vezes. Tá bom? Então vamos ter um pouco de entender o produto para que vocês fiquem tranquilos aí com essas variações. O lastro, né? O que dá lastro para os seus investimentos. Né? Isso. Então eu vou passar rápido aqui, Shin, porque tem algumas posições que são sobrepostas, tá? Tá bom. A grande diferença aqui, né? A gente está vendo aqui metalurgia e mineração, um setor que a gente tem muita exposição no Delphos, né? Imagino aí, através da Ferbasa e alguns outros papéis que estão aí classificados, mas o que mais deu alfa para a gente foi o fato de a gente não ter exposição nem a Bradespar, que caiu aí 12%, e nem a CSN, que caiu quase 20%, por conta da queda do minério de ferro, porque a China teve... Estava em lockdown. Ainda está, né, em lockdown, né? Em lockdown. Inclusive eu vi uma reportagem, um vídeo da CNN, de um cara colocando, de um corpo sendo colocado no bagageiro de um carro, e o cara estava vivo. Acordou de repente. Enfim, é um absurdo o que está acontecendo, e a gente espera que isso passe logo aí e os chineses possam voltar a uma vida normal. Vamos lá. Serviços financeiros, como vocês sabem, a gente também não tem nem Santander e nem Itaúsa. Apesar de Itaúsa ser uma boa pagadora de dividendos, não sei qual que é o yield,
mas não tem exposição a esses dois papéis e aí realmente só aí foram 3% de alfa. 3% de alfa. Vamos lá, Verbier, nossas fundações livre, né? Esse foi assim o que mais recuperou. Estava muito atrás, lembra que a gente comentou aqui no podcast de janeiro e fevereiro, muito gringo entrando no Brasil, comprando primeira linha, e aí o dólar foi para baixo de 4,60 a 60 e poucos, e a gente realmente não tem exposição a essa primeira linha, pelo menos no Verbier não tinha na época, né, e continua não tendo, e ficou muito para trás. Mas olha o que aconteceu no mês de abril, tiramos 12% de alfa, enquanto o Verbier subiu quase 2%, o Bovespa caiu 10%. Então a gente deixou de perder muito dinheiro pela qualidade das empresas que compõem o Verbier. No ano, agora a gente tirou todo o atraso, estamos praticamente empatados com o índice Bovespa aí no trigo no Verbier. E basicamente, eu vou pedir para o Shin focar no que foi realmente o que a gente não tinha, o que a gente deixou de perder, né? Basicamente, a gente teve de um lado, que a gente já falou, exposição na indústria, então isso gerou um alfa positivo, porque a gente tem papéis que não tem no índice Bovespa, nesse caso, né? E aí a gente tem aqui o primeiro comentário que tinha a fazer sobre mineração e mineralogia. Então você está vendo aí, a gente tem a metalúrgica Rio Sulense, exato, que não tem no índice, que ganhou dinheiro. Comenta da Vale. A Vale é como é o mesmo caso lá de Bradespar, né? É a empresa, quer dizer, que dá laço na Bradespar, né? Que está por baixo da Bradespar. A Vale é uma grande exportadora de minério para a China estava em lockdown, todas as questões de incerteza, né, sobre infraestrutura e imobiliário na China pesaram, né? Porque o país ficou parado praticamente esses início de ano, né? Então o minério despencou e arrastou a Vale, as ações da Vale para baixo, né? E aí, como a gente não tem posição, os fundos da Trigo se beneficiaram, né? E tem um detalhe, né? A Vale anunciou uma recompra no mês de abril, que não teve impacto nenhum no papel, até porque os fundamentos da Vale não são dos melhores hoje, né? A gente vê, assim, compara às vezes Vale com Ferbasa. A Ferbasa tem exposição ao minério de cromo, ao ferro silício, tem uma dinâmica completamente diferente. Enquanto os preços de minério de cromo e do ferro silício sobem sem parar, não estou nem falando do câmbio, estou falando da falta de oferta, da demanda aquecida, o minério está para o outro lado. Então o mercado cada vez mais separa o joio do trigo aí, começa a realmente precificar os papéis conforme o fundamento, né? A gente tem aí o agronegócio, que a gente já comentou nos outros fundos, né? Tem aí o consumo, que eu queria que o Shin comentasse. Aí, de novo, o índice Bovespa tem aí Localiza e Lojas Renner, e a gente não tem isso no Verbier, e só aí foi 1% de resultado positivo para a gente. Esse setor automotivo, né, Fred, ele continua sendo impactado pela questão de oferta de veículos novos, chips, né, que não estão chegando para as linhas de produção dos veículos, e também o ciclo de juros, né, que a gente já comentou aqui um momento, que está em alta e acaba diminuindo um pouco a atratividade de algumas empresas que vendem produtos duráveis, né, como carros, enfim. A Lojas Renner também, né, teve uma divulgação de balanços aí que não foi das melhores, né, e então isso também impactou o setor e a gente não tem exposição praticamente em consumo aqui na casa, né. A gente teve aí muita gente, obviamente todo mundo passou a crise do corona, né, muita gente de lockdown, então as empresas de varejo sofreram, ninguém ia para o shopping, para a Lojas Renner comprar. Quando você teve um recrudescimento e as pessoas começaram a voltar, né, você teve todo o movimento de compra positivo, mas aí começou com inflação, um juro mais alto, e aí você teve um voo de galinha, uma recuperação muito curta, que depois veio um outro problema aí, que deixaram as energias para trás. Vamos lá, serviço financeiro, já comentamos aí, a gente, no índice Bovespa aí, estou vendo Bradesco e Itaú, com resultados muito ruins em abril, caindo entre 11% e 14%, né, respectivamente. E a gente não tem esses papéis no Verbier. Exato. Aí foram 3% de alfa, né? São papéis pesados no índice Bovespa. A exposição é muito grande, né? E acho que essas empresas também, né, os gringos entram nelas primeiros, né? E quando eles vão sair, eles começam a vender esses papéis, né? E a gente está vendo aí que os estrangeiros estão saindo. E ciclo de juros, né, também acaba diminuindo a atratividade para empresas como o banco. E o mais interessante, né, que essa história de smart money, né? Todo mundo já viu esse filme antes. Eu estou no mercado há 30 anos e a gente canta essa bola todas as vezes e o pessoal não escuta. Toda vez que o gringo vem para dar tiro de curto prazo, do mesmo jeito que ele vem, ele sai. E o papel sobe todo mundo, depois cai todo mundo. E aí você tem uma parte daquele dinheiro que entrou do gringo,
não é o smart money, é um cara que está pensando mais a longo prazo. Então, sempre acontece isso. Então, a partir do momento que entra aquele rodo de dinheiro, a primeira linha toda sobe. Mas quando sai o rodo de dinheiro, sai parcialmente, porque um pedaço do que entrou fica para o longo prazo. E aí pega nas empresas com fundamento. E aí que precifica. Perfeito. Vamos lá. A gente tem aí setor de saúde, que a gente não tem também no nosso fundo, mas tem no índice Bovespa. Quer comentar, Shin? Esse setor aí está passando por, né, a Rap Vida e a Redditor, né? A Redditor tentando fazer o deal lá com a Sul América, né? Então isso prejudicaria a Rap Vida, né? Então são empresas que já subiram muito, né? E tem um pouco aí também de correção top-down, né? E é uma história de consolidação, né? De crescimento nesse setor, né? E tem umas coisas de pressões de custo que estão aí na pauta, enfim. Então é isso que está impactando esse setor aí de aumentos de repasse de preços, né? Como vai ser para os planos de saúde, né? Para a área de saúde. Basicamente essa é a história. Vamos lá. Falar rapidamente do nosso fundo de previdência, 100% ações do Trígono Icatu. Para mim, melhor fundo de previdência. Ações sempre dá mais dinheiro no longo prazo do que renda fixa. Sempre. Então, não consigo entender alguém que tem fundo de previdência em renda fixa. Não entendo. Porque previdência, o que é previdência? É 1 ano, 2 anos? Não, previdência é 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, assim, acaba sendo um produto imbatível. E a gente viu aí um fundo que deu 2,3% positivo no mês de abril, contra menos 10 do Bovespa, ganhou 12 de alfa no mês, né? E acaba que no ano passou, o índice estava para trás, passou o índice com 3,6 positivo contra 3 do Bovespa, praticamente subindo aí acima do Bovespa no ano já. Isso sem falar nas janelas mais longas, aliás, todos os nossos fundos, nas janelas maiores e nas menores, a gente realmente recuperou bem aí no mês. Então, feliz aquele cotista que ficou com a gente tem muito pensa pouco... a sua previdência de longo prazo, né? Não fica oscilando no curto. Né? Não só a previdência, como nos outros fundos também, os outros fundos, o Trígono, o Flagship, o Delphos, o Verbier, o pessoal que não fica... A previdência essencialmente é algo de longo prazo, né? Ninguém está pensando, por exemplo, tanto a do governo, né? Que a gente começa a pagar quando jovem, só vai aposentar de 30 anos, aqui é a mesma coisa, né? Então, muita gente, assim, com a subida de juro e com essas perspectivas ruins para a Bolsa, saem de Bolsa para ir para a renda fixa. A gente teve resgate no Trígono, no Previdência, pouco, mas teve, eu não consigo entender. Porque o cara sai com a cota 2 e daqui a 1 ano vai comprar a cota 3. Então, assim, pessoal, paciência, confie na gente. A gente faz isso há muito tempo. Então, a gente já viu esse filme, né? Muito difícil acontecer alguma coisa nova aí que seja extraordinária. Obviamente, se chegar amanhã um disco voador aqui na Terra, algo que nunca aconteceu, a gente não sabe qual é esse impacto no mercado, mas tudo que está acontecendo já viu e sabemos como é que esse mercado se comporta. E tudo isso volta. O que importa são os fundamentos das empresas. Vamos lá. Então, o Icatu, ele teve realmente algumas posições parecidas com os outros fundos, que eu vou passar aqui com uma certa velocidade, né? Tudo que a gente já falou, e vamos focar no que a gente não falou, né? Por enquanto, tem aí só a B3, que caiu muito no mês de abril, e a gente não tem essa exposição. É uma empresa que sofre muito com essa questão de fluxo de entrada e saída de estrangeiro que você estava comentando, né? Em vez do consumo lá, NTCO... Que é Natura, né? Natura e Magazine Luiza, caiu quase 30% os dois papéis no mês de abril. Eu acho que é um pouco do que a gente falou lá atrás da tecnologia, do varejo, múltiplos altos, né? Né? Consumo no Brasil está bastante retraído, né? E Natura parece que soltou um balanço ruim, né? Então... ela teve, na realidade, um vazamento de balanço, né? E as prévias desse vazamento de balanço que saiu para o mercado, como a Avon, né? Estimando que eles vão ter uma queda de receita de perto de 20%, né? Então, isso vazou e não foi bom para as ações da Natura. Vamos lá, pessoal. Então, queria agradecer a participação. Lembrar a vocês que o primeiro e-mail que eu receber no contato@trigonocapital.com vai ganhar uma canequinha, a gente manda pelo Sedex, né? E vamos começar a distribuir brinde lá na nossa live semanal de quarta-feira. Toda hora o Shin manda boné, camiseta, Exato. Copo, caneca. Então vamos começar aqui no podcast também, que é gravado, então isso vai ser editado. No momento que subir ao ar, primeiro que mandar, ganha caneca. Queria convidar vocês também, está aqui o nosso contato@trigonocapital.com. Temos aí nosso Instagram, muito ativo,
nosso LinkedIn muito ativo, né? O Twitter é muito ativo aqui também, nossas redes sociais todas. Então convido vocês, não só no canal do YouTube, né? se inscreverem e prestigiarem nosso trabalho. Muito obrigado vocês pela confiança. Somos aí 120 mil investidores, estamos com nossos 2,3 bilhões sob gestão e é um número que me deixa muito feliz, muito agradecido pelo prestígio, pela confiança que a gente tem, que vocês depositam aqui no nosso trabalho dia a dia, que acho que todo mundo aqui chega cedo, todo mundo sai tarde, todo mundo trabalha, mas todo mundo trabalha com muita vontade, com muito prazer. Então, Shin, muito obrigado. Obrigado, Fred. Obrigado a todos. E até o próximo podcast. Agora, a gente lembrando vocês que a gente tem 2 por mês. Um a gente fala de resultado, que é esse. E daqui a uma semana eu vou gravar um outro com o meu sócio Werner, explicando a resenha do mês. Muito obrigado, pessoal.